Gente, eu estava lendo um texto da Palavra do Senhor e esse texto deu uma bofetada na minha cara. E eu vou compartilhar com você o que o Senhor ministrou para mim. Eu creio que você vai ser edificado através dessa mensagem. Mas antes de tudo, eu quero ler o texto para você. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1. Vou ler só o versículo 5 e você vai entender o porquê que o Senhor falou poderosamente ao meu coração. Olha o que diz aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor. Ou melhor, o fim dos mandamentos é o amor. De um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. E eu já quero deixar claro aqui que o tema desse vídeo é fé não fingida. E eu fiquei remoendo esse versículo. Sabe quando você lê uma palavra e você fica dias refletindo sobre aquilo? Ficar dias incomodado, porque você sabe que o Senhor tem algo para falar com você através daquele texto, mas ainda você não entendeu o propósito. Ainda que para algumas pessoas já está claro, mas eu fiquei buscando assim no Senhor, Pai, o que o Senhor quer me ensinar através desse texto? O que o Senhor quer falar comigo? Porque se tem uma coisa que eu sempre levo para minha vida é manter o meu coração disponível para ouvir o que o Senhor quer me falar. Ainda que seja uma palavra dura, uma palavra de correção, eu me alegro porque até nisso eu vejo o amor do Senhor. A palavra só diz que Ele corrige, né? O Pai corrige o Filho a quem Ele ama. Tem gente que, se Deus lança uma palavra dura, uma palavra de confronto, uma exortação, para essas assim é uma pancada que faz com que elas nunca mais queiram ter comunhão com o Senhor. Então isso é imaturidade, porque para nós que buscamos ter relacionamento com Deus, a gente tem que entender que o Senhor o tempo todo vai nos moldar, nos preparar, nos amadurecer. Lembra da passagem lá do oleiro, que quando o vaso estava praticamente bom, pronto, teve uma rachadura, aconteceu um problema, houve um defeito no vaso, ele quebrou aquele vaso e refez novamente? Da mesma maneira, somos nós com o Senhor. Na nossa caminhada, nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Então, no nosso dia a dia, Deus tem sempre algo para nos ensinar. Seja através de um erro nosso, ou até mesmo de outras pessoas, mas Ele tem algo para nos ensinar. Só que aí, quando eu li esse texto, e eu ouvi essa palavra, né? O que me chamou a atenção foi a última parte desse versículo. Não sei se você prestou atenção. Que ele diz, vou repetir esse versículo. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Eu falei, Senhor, como pode alguém que tem um bom coração, uma boa consciência e está vivendo uma fé fingida? E aí o Senhor foi ministrando coisas que para nós são perigos, são pedras de tropeço para que a gente esteja vivendo uma fé fingida diante do Senhor. É que a gente tem às vezes a mania de achar que por estarmos indo para os cultos, para as reuniões na igreja, por a gente estar lendo a palavra, louvando o Senhor, tendo tempo de oração com Ele, que a gente está vivendo no centro da vontade ou tendo uma vida perfeita com o Senhor. Mas, gente, às vezes nós podemos estar fazendo tudo isso e estar vivendo uma fé fingida. E aí o Senhor falou para mim assim, que da mesma maneira que nós precisamos ter fé, acreditar na obra da redenção, da graça para que nós sejamos salvos, a palavra também nos ensina que se a gente tiver fé e não tiver obras, essa fé é morta. E essa fé passa a ser uma fé fingida. Você está conseguindo entender já o que Deus está querendo falar aqui? Então, ainda que você diga que você lê a palavra, que você ora, que você jejua, que você tem um coração bom, uma boa consciência, se você não tiver uma fé, que você coloque ela em prática, em fazer aquilo que o Senhor nos direciona e nos pede em sua palavra, que é cuidar, por exemplo, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, daqueles que precisam de ajuda. O próprio Jesus mesmo disse, chegando um dia para os seus discípulos, e disse, olha, quando eu tive fome, vocês me alimentaram. Quando eu estava sem roupa, vocês me vestiram. Quando eu estava preso, vocês foram me visitar. Ele foi falando as coisas que Ele não tinha feito com seus discípulos, mas que quando alguém que estivesse em um estado de necessidade e os seus discípulos ajudassem, que eles, no caso, os seus discípulos, estariam fazendo para o próprio Jesus. Os discípulos já começaram a indagar Jesus, mas quando foi, mestre, que o Senhor passou por tudo isso? Ou precisou, sentiu necessidade, nós te ajudamos, porque nós não lembramos disso. E aí Jesus fala, porque quando um pequenino, um necessitado, um carente, precisou e vocês fizeram, vocês não estavam fazendo diretamente para eles, mas era para mim. Então, neste momento, vocês estavam vivendo uma fé real, uma fé verdadeira,
não uma fé fingida. Porque do que adianta eu ficar declarando aos quatro cantos que eu adoro o Senhor, que eu amo o Senhor, que eu sigo a sua palavra, que eu tenho uma vida de santidade, se eu não colocar em prática aquilo que a vida com Deus me ensina a fazer. Se eu não colocar em prática aquilo que a palavra me pede para fazer, que é cuidar dos necessitados, que é ajudar os que estão passando por necessidade, que é ser meio de cura na vida daqueles que estão enfermos. Então, se eu só falo e não faço, a minha fé é fingida, a minha fé é morta. Porque a palavra diz que a fé sem obra é morta. Não é através das minhas obras que eu vou ser salvo, mas os salvos precisam ter obras. Eu e você que seremos salvos, uma das formas que nos leva à salvação, volto a dizer, nós somos salvos pela graça, não estou aqui colocando como um propósito, porque a graça é um favor imerecido. Eu não vou fazer nada que possa pagar aquilo que o Senhor na cruz fez por mim, que é me dar a salvação. Mas para nós que somos salvos, essa fé que se apodera de nós, esse dom que o Senhor nos dá, porque a fé é dom de Deus, não é nossa. Essa fé que o Senhor nos dá, ela tem que ser combustível para nós fazermos coisas aqui na terra, boas ações aqui na terra. Então, se eu me alimento dessa fé, se eu digo que eu sou completo com essa fé, que essa fé habita em mim e eu não pratico as boas obras, eu estou vivendo uma fé fingida. Então, quando Paulo escreve aqui para Timóteo, e ele diz que ainda que eu tenha um coração bom, que eu tenha uma boa consciência, e eu não pratique as boas obras, eu vou ter uma fé fingida. Então, eu preciso ter um bom coração, uma boa consciência, mente pura, um coração puro. A minha fé também tem que ser uma fé real, não pode ser fingida. Porque assim, dessa maneira, dessa forma, eu vou estar vivendo uma hipocrisia. E os hipócritas não herdarão o reino dos céus. Pessoas que vivem uma vida hipócrita aqui na terra não têm como consequência a salvação. O que tem para elas é condenação. Então não adianta eu e nem você, nós ficarmos declarando que nós somos bons, ou que nós fazemos isso, que nós temos tantas e tantas horas de oração, de comunhão com o Senhor, se no final das contas isso não for combustível para que a gente faça as boas ações com aqueles que precisam, que a gente ajude os necessitados, que a gente seja meio da igreja, levar o evangelho para mais pessoas. Eu mesmo já conheci pessoas, gente, que Deus usava poderosamente para pregar o evangelho, para anunciar o reino, para ser meio de cura direta na vida de outras pessoas? Não. Mas elas, através dos seus recursos, por exemplo, abençoava as obras missionárias e através disso o evangelho era propagado. Então essas pessoas, elas não tinham uma fé fingida. Ainda que elas não estivessem demonstrando ao público aquilo que elas estavam fazendo, mas as suas ações, os frutos que a sua vida com Deus gerava, mostrava que elas não viviam uma fé fingida. Quer um exemplo na Bíblia que mostra pessoas que viviam fé fingida? Eram os fariseus. Preferiam os melhores lugares, viviam nas esquinas declarando, eram isso, que era aquilo. Tudo que eles faziam, adoravam demonstrar como sinal de santidade para as pessoas, para dizer às pessoas que eles eram melhores do que elas. Mas as suas atitudes eram totalmente ao contrário. Não tinha boa ação nenhuma. Então aquela fé que eles demonstravam ter era uma fé fingida, mentirosa, hipócrita, falsa. Não é o tanto de vezes que você vai na igreja, nos cultos, que você ora, que você jejua, que vai demonstrar de fato que você é uma boa pessoa. É os frutos que você gera através da tua fé, da tua vida com Deus no teu dia a dia. O quanto você está disposto para ser meio de Deus abençoar outras pessoas. Está disponível também para isso. Porque não adianta nada eu e você estar cheio dessa fé, desse desejo, se a gente não pôr isso em prática. Não adianta nada o cargo que a gente exerça dentro da igreja, a posição que nós venhamos ter, o cargo eclesiástico, se a gente não tiver boas atitudes. Não adiantou nada ser levita, não adiantou nada ser sacerdote, ser ministro, ser evangelista, se quando passar por um enfermo, um doente, um necessitado na rua, eu não ajudar. Não adianta eu ser todos estes cargos se eu não for um bom samaritano. Tá entendendo? Olha só, ninguém sabe a religião, a crença, mas a atitude desse cara reflete até hoje. O Senhor permitiu que essa escritura, que esse texto, que esse relato permanecesse até hoje para nos ensinar que cargo, posição, status não importa de nada se as nossas atitudes não condizerem com isso. Então não importa eu ficar declarando com a minha boca que eu sou isso, aquilo e aquilo, se as minhas atitudes não comprovem isso. Não adianta eu dizer que eu tenho fé no Senhor,
que eu amo o Senhor se eu não praticar as boas obras que Ele me pede, porque eu vou estar vivendo uma fé fingida. E se tem uma coisa que eu aprendo com pessoas que tinham fé fingida, é que essa o Senhor abomina, o Senhor tem nojo, o Senhor as vomita. Quer um exemplo? Olha as práticas que Laodiceia, a igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas que João escreve, você vai ver que aquilo que elas estavam vivendo era uma fé fingida. Tô bem, o Senhor me abençoa, tenho tudo que eu preciso, já conquistei o auge, eu vivo tão bem com Deus que Ele me abençoa de tal maneira que eu estou tão rico agora, olha tudo que eu conquistei, isso aqui é sinal do Senhor na minha vida, olha como eu sou abençoado, maldito, pobre e nu estavam estes. O Senhor mesmo disse, olha Laodiceia, você é pobre e nua, miserável, você acha que você tem toda a riqueza que você poderia alcançar, de fato você tem, mas para mim não é essa riqueza que eu esperava de você, era riqueza de obras, de atitudes, de boas ações, era isso que eu precisava, isso que eu esperava de você, Laodiceia. Então que você vive uma fé fingida, é uma fé que só mostra para os outros que você é santa, que você é próspera, que você é abençoada, mas o que tem por trás de você é miséria, é nudez, é arrogância, prepotência e hipocrisia. E para você que continuar nesse caminho, o que vai ter como consequência, eu te vomitar da minha boca. Então para de viver essa fé fingida. Para de se achar melhor que os outros, mais santo que os outros. Se diminua e vá ajudar quem precisa. Essa fé que você construiu, se você não colocar em prática, não vai servir de nada. Ela vai estar te levando a um caminho de morte. Porque a fé sem obra é o quê? Morta. Então, em nome de Jesus, que você tenha um coração puro, uma consciência limpa e uma fé não fingida, para que o Senhor se alegre com você. Para que o Senhor possa chegar no final de tudo e dizer para você, vem a mim, bendito. Vem, porque existe um reino preparado, é uma eternidade comigo, para você que foi fiel aos meus mandamentos, para você que cumpriu exatamente com as minhas ordenanças, de cuidar daqueles que precisavam ir na terra, de ter usado os recursos que eu te abençoei para cuidar desses. Não feito como Laodiceia, de ter guardado para si, mas compartilhado. Não feito como Laodiceia, de declarar que era melhor que os outros, mas como Filadélfia, que compartilhou, que dividiu, que pôs em prática o que o Evangelho a pedia. E aí, como o Senhor mesmo disse, como você guardou a palavra na perseverança, como você permaneceu na minha palavra, na minha presença, cumprindo com aquilo que eu te pedi, tendo uma fé não fingida, uma fé com obras, eu vou te guardar das tribulações, das aflições. Pode estar tudo caindo à tua volta, você vai estar guardada. A minha alegria vai te proteger. A paz que excede o entendimento não vai fazer com que você se abale com tudo isso. Está no meio do furacão, no olho do furacão, mas está vivendo em paz. Diferente de Laodiceia, que poderia ter toda a riqueza do mundo, mas no momento que vier a tribulação, que vier a luta, se desespera. Porque a fé é o quê? Hipócrita. É uma fé fingida. Amém? Então que dentro de nós habite uma fé que não seja fingida, uma fé que antes de declarar, que faça. Antes de usar de palavras, use de atitudes. Antes de querer provar com palavras, prove através de atitudes. Antes de querer mostrar que é uma árvore linda, com lindas folhas, demonstre frutos para aqueles que estão a vendo. Amém? Porque a árvore ela é conhecida pelos frutos, não pelas suas folhas. Aleluia. Amém? Então que esse vídeo, essa mensagem que o Senhor ministrou aqui, ela faça sentido para a tua vida. Que o Senhor, em nome de Jesus, ministre no teu coração. E que se você estiver vivendo esse caminho dessa fé fingida, hipócrita, mentirosa, que o Espírito Santo te convença. A minha oração é que o Senhor mude a rota. É tempo de mudarmos a rota. Se você estiver andando nesse caminho de achar que só porque você está vivendo uma vida de ir aos cultos, meia horinha de relacionamento com Deus, que isso é o suficiente, não, meu irmão. Tem muitas pessoas fora dessas 4 paredes que você habita, fora dessas 4 paredes que você delimitou como vida, precisando de uma ajuda, ou até mesmo uma palavra de esperança, de salvação. E o Senhor está contando com você, porque grande é a seara e poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Então a minha oração é que o Senhor te envie também. Que você use dessa fé que você disse para fazer para o reino, a favor do reino. E as demais coisas vão se acrescentando em tua vida. Busque fazer isso. Isso é a primícia do reino. É buscar as coisas do reino. É fazer aquilo que Jesus mais nos ensinou. O bem àqueles que precisam. Ajudar os que estão necessitando de ajuda. E não guardar para si. Não guarde o maná. Ouça aquilo que o Espírito Santo está dizendo. E se mova através disso. Eu tenho certeza que Deus vai brilhar a glória dele
poderosamente através de você, na tua vida e através de você, assim como ele fez com Moisés. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.